Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma videoaula de Sociologia e hoje vamos falar sobre a questão da xenofobia. Você sabe o que significa xenofobia? Se não sabe, fique aqui no canal porque eu vou te entregar um bom conteúdo. E se você é novo por aqui, meu cara, já peço que você deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esta videoaula de Sociologia a respeito da xenofobia. Bom, a xenofobia é a aversão, o preconceito ou repulsa de uma população, para com povos estrangeiros. Ou seja, trata-se de um fenômeno, que esteve presente, ao longo de toda a história da humanidade. Isso é fato e que também, se faz presente nos dias atuais. Por exemplo, as migrações internacionais, a partir da segunda metade do século XX passado, e principalmente no início do século XXI, se caracterizam-se pelo fluxo de pessoas dos países em desenvolvimento, para os países desenvolvidos em busca de melhores condições, uma vez que os países em desenvolvimento foram colônias de países europeus. Então, a busca pela oportunidade de emprego e trabalho, ela é latente para estes povos que sempre foram explorados. Então, geralmente essas imigrações elas costumam, ser ilegais ou de modo que a maioria desses migrantes, encontra-se apenas empregos considerados ali inferiores na escala social, com baixos salários, porém considerados, altos em relação à média salarial do país de onde saíram. Bom, para você entender a xenofobia, diante desse cenário, observa-se que a formação de comportamentos, por exemplo, em alguns países, de movimentos organizados em repúdio a esses fluxos migratórios, e as populações estrangeiras. Então, acabam por desenvolvendo, então, uma relação, de racismo que é fruto do etnocentrismo, velado, logicamente, na cultura dos países aí ditos desenvolvidos. Bom, além de ser compreendida, como uma patologia, a xenofobia, ela também possui então um caráter social, uma vez que os imigrantes disputam vagas de emprego com os habitantes locais, ou seja, o que os transformam, em uma verdadeira ameaça. Então, esse quadro ele se complica se nós considerarmos que a mão de obra estrangeira ela é mais barata que a mão de obra local. Então, uma vez que os imigrantes, por serem geralmente ilegais, acabam não tendo os mesmos direitos trabalhistas que os demais habitantes. Então, se esse fator ele aumenta, então esse sentimento que o local, que o habitante local sinta-se ameaçado, em relação aos estrangeiros, seja nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, Portugal, para com os brasileiros, ou para com os povos de origem africana. Então a gente tem aí esses casos de xenofobia. Na Rússia, por exemplo, já foram registrados mortes de mais de 300 vítimas de pessoas vítimas de ataques xenófobos. Nos Estados Unidos, inúmeros mexicanos e outros povos latino-americanos já sofreram e sofrem com os ataques e assassinatos. Então você tem aí essa questão. Só lembrando um fato que ocorreu em 2011 na Noruega, cerca de 80 estrangeiros foram mortos em um atentado realizado por um ideólogo nacionalista de extrema direita. Então, com o advento e a difusão da globalização em todo o mundo, a gente percebe que é mais frequente essas questões dos ataques, essa ocorrência de casos de ações xenófobas, uma vez que com os avanços tecnológicos nos meios de transporte, informação, ou seja, o fluxo de pessoas acaba se intensificando em todo o planeta. Então a gente tem aí esse sério problema da xenofobia espalhados por diversos continentes, seja na América, seja na Europa, seja ali na Ásia. Então há sim graves problemas para com a xenofobia, ou seja, a repulsa àquilo que é diferente, a aversão e preconceito de uma população para com os povos estrangeiros. Então é um fenômeno que está presente aí na história da humanidade, mas que eu, você, nós devemos combater
este tipo de atitude. É isso. Na aula de hoje de Sociologia, você ficou sabendo um pouco mais a respeito o que significa a xenofobia. É isso. Se esse conteúdo foi relevante para você, a única coisa que eu peço é deixe o seu like, o seu joinha e inscreva-se aqui no canal ativando as notificações para que o YouTube entenda a relevância do conteúdo na área da educação. É isso. Vejo você na próxima aula. Tchau!